Olá, eu sou Miriam Rezende e nesse vídeo aqui vou conversar um pouco com você sobre as fases da Revolução Industrial. Então, já que vamos falar de fases, eu quero deixar bem claro logo de início que cada fase da Revolução Industrial ela tem suas determinadas características e nós colocamos um ano aproximado aí que ela começa, que ela termina, mas essas datas elas não são totalmente circunscritas, totalmente exatas, não. Você não tem aquele ano, aquele mês, aquele dia exato para começar a primeira fase, segunda fase ou para terminar, não é bem assim não. Mesmo porque você vai observar que dependendo do autor que você está estudando, o livro que você está estudando, vai ter uma pequena diferença, mas é uma pequena diferença. Nós temos aí os períodos da história que nós determinamos cada uma dessas fases. Vamos lá para você entender melhor. Além das fases do período, do ano, o que eu quero aprofundar aqui com você nesse vídeo é que quando nós estamos analisando uma evolução da indústria, nós analisamos em paralelo também o avanço tecnológico e o processo de globalização. Então, quando se fala em indústria, é inerente falarmos também de avanço tecnológico e de globalização. Por quê? Se a indústria está evoluindo, que evolução é essa? É uma evolução tecnológica. Se a função da indústria é produzir novos produtos, quanto mais se avança a tecnologia, outros produtos vão sendo criados e aqueles que já existem vão sendo produzidos de forma mais aprimorada. E como que esse assunto aí se relaciona ao processo de globalização? O que é o processo de globalização? É a relação entre os diversos povos do globo. Relação econômica, cultural, social, política. Então, se a tecnologia está avançando, se as formas de produção, a indústria está avançando, essas relações globais, elas ficam cada vez mais intensas, cada vez mais dinâmicas. Pois bem, nesse contexto aqui, o que eu posso falar com você de cada uma dessas fases? A primeira fase da Revolução Industrial, ela tem um marco que é a invenção do motor, a invenção da força motriz. E como eu te falei, eu coloquei essa data aqui, final do século XVIII, aproximadamente em 1780 até 1860. Agora, se você for aprofundar aí seus conhecimentos no que se refere à invenção do motor, na verdade o motor ele foi inventado, foi ao final do século XVII. Aí ele passa aí todo o início do século XVIII sendo estudado, sendo pesquisado, sendo aprimorado, aí que quando ele consegue ser um pouco mais aprimorado, é que é possível colocar ele numa fábrica e realmente construir uma máquina e utilizar esse motor no processo de produção. E nós temos aí, enquanto matéria-prima, enquanto fontes de energia, o que se destaca, o que se ressalta na primeira Revolução Industrial é a utilização do carvão, principalmente do carvão mineral, que a gente tem o carvão vegetal, que é proveniente da madeira, da lenha, e o carvão mineral, que foram florestas, que foram soterrados aí numa antiga era geológica e se transformou em minério, tá? Mas todos podem ser utilizados como combustível, cada um aí com o seu nível de combustão. E tivemos uma grande utilização do algodão enquanto matéria-prima, porque as primeiras indústrias que surgiram nessa primeira fase da Revolução Industrial foram as indústrias têxteis, com a produção do tecido. A produção de tecido, ela já antes de ter a máquina a vapor, ela já era feita com máquinas, mas máquinas que as pessoas precisavam manusear, movimentar.
Então era um período em que as pessoas manuseavam aquelas máquinas. Depois esse tecido ele vai ser produzido com uma máquina que tem uma fonte de energia que alimenta essa máquina para ela funcionar. Deixa eu ver o que mais. Isso acontece na Inglaterra, tá? E como é que eram as condições de trabalho nesta época? Extremamente precárias. Jornada de trabalho longa, exaustiva, homens, mulheres, crianças trabalhavam nessas fábricas lá da Inglaterra. Aí tudo vai evoluindo, tudo evolui o tempo todo, o mundo não para de evoluir. Quando essa indústria ela ganha aí uma determinada evolução, é que nós vamos já chamar de segunda fase da Revolução Industrial. O ano é aproximadamente 1800 a 1945, então a gente pega aí final do século XIX, primeira parte do século XX, destacando aqui que esse ano de 1945 é o ano que acaba a Segunda Guerra Mundial. E guerras também tem muito a ver com esse assunto aqui que eu tô falando com você, porque no período de guerra a ciência, a tecnologia, ela evolui muito. E tudo isso para vencer o inimigo, com objetivos tristes que marcaram aí a história da humanidade, mas depois, felizmente, essa ciência, essa tecnologia, ela acaba sendo utilizada para muitas coisas boas e interessantes e boa para o planeta e para toda a humanidade. Inclusive, foi no período da Segunda Guerra Mundial que foi inventada a internet. Só que a internet, que eu vou falar com você, já vai fazer parte da fase mais recente da Revolução Industrial. A internet começa a ser popularizada, comercializada na década de 90. Mas os primeiros passos para a criação da internet acontecem aqui, no período aí da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, vou falar mais aí sobre essa segunda fase. Nesta segunda fase já tem um grande destaque aí para o petróleo como fonte de energia. Tem também a utilização da energia elétrica e aquela indústria que surgiu lá na Inglaterra, ela já começa a ser implantada em outras partes da Europa, também no Japão e também nos Estados Unidos. As relações de trabalho, elas já começam a ficar um pouco mais aprimoradas através da organização dos trabalhadores, através da organização de sindicatos, de movimentos dos trabalhadores que pressionam os donos dos meios de produção, os empresários, para que eles tenham mais condições de trabalhar e de contribuir com a construção do capital de forma mais digna. Agora, outra coisa que é muito importante eu ressaltar para você também. Além da gente não ter assim uma data totalmente exata para começar e para terminar uma fase da Revolução Industrial, dependendo do país, do lugar, da empresa, do grupo social que você analisar, ele pode ter mais características de primeira revolução industrial, mais características de segunda, de terceira ou de quarta revolução industrial. Por que eu estou falando isso? Eu lembrei de falar isso com você porque eu estou falando aqui de sindicatos, de trabalhadores mais organizados. Mas, por exemplo, quando a gente analisa as relações de trabalho no Brasil, a gente vê que, infelizmente, apesar de ser ilegal, ainda existe trabalho escravo no Brasil. Ainda existe, em alguns lugares, em algumas situações, uma grande exploração do trabalhador. Então, se você for olhar determinadas condições de trabalho, você, da atualidade de hoje, século XXI, você pode achar que elas estão muito mais similares àquela grande exploração que acontecia lá na Inglaterra na primeira fase da Revolução Industrial. Já a terceira fase da Revolução Industrial, ela vai aí a partir do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até aproximadamente 2003.
Ela é chamada também de revolução técnico-científica, porque a ciência, a tecnologia, ela já está muito mais avançada, muito mais aprimorada. Tem a utilização aí da robótica, do surgimento, né, da robótica, da biotecnologia, e ela já acontece em diversas partes do planeta. E as relações de trabalho, desde a terceira fase da Revolução Industrial, elas passam a ser mais diversificadas. E tudo isso, quanto mais a indústria ela vai se aprimorando, quanto mais o tempo vai passando, vão se intensificando aí tecnologia, o processo de globalização, maior demanda de conhecimento passa a existir por parte dessa indústria. Então, todos os profissionais, todos os trabalhadores, para se adequarem ao momento atual que estão vivendo aí da Revolução Industrial, quanto mais passa o tempo, mais é importante conhecer, aprender, estudar. E a quarta revolução industrial, você ainda ouve falar muito pouco dela. Por quê? Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Quando nós analisamos aí uma série de características da indústria na atualidade, nós já começamos a perceber que já tem muita coisa aí que se difere da terceira revolução industrial. Então foi no ano de 2016 que um autor alemão escreveu um livro que o título dele é A Quarta Revolução Industrial. Então, embora esse assunto tenha ficado mais evidente no ano de 2016, a gente percebe que, na verdade, é a partir de 1990 que o mundo começa a ficar muito diferente por uma série de motivos. Principalmente pelo fim da Guerra Fria, principalmente pela abertura dos países que eram socialistas e não tinham relações comerciais com outros países. Esses países passam a abrir o seu comércio, a ter relações comerciais com outras partes do mundo. Surge a internet na década de 90. Então, o finalzinho aí do século XX, ele é muito agitado, ele é muito turbulento. Aí nós já entramos no século XXI com uma tecnologia, assim, avançando extremamente rápido. Então, a gente já tem hoje na atualidade fontes alternativas de energia, energia eólica, energia solar, mas é muito importante eu ressaltar que mesmo a gente tendo essas fontes alternativas de energia, hoje na atualidade é o carvão mineral e principalmente o petróleo que são as fontes de energia mais utilizadas. Eu não acho isso legal não, né? Porque poluem demais, contribui aí com o aquecimento global, mas felizmente nós já estamos caminhando para ter a utilização de fontes de energia renováveis, energia limpa, está ficando cada vez aí mais presente, a tendência é ficar cada vez mais acessível, os carros elétricos, por exemplo. Então são alternativas aí para que a gente vá minimizando os impactos ambientais negativos que existem. E tudo isso é com um grande avanço tecnológico que vai trazendo uma nova configuração para a indústria. Por isso que é interessante a gente observar que ela tem fases diferentes. E hoje a demanda por conhecimento, como eu te falei, ela é cada vez maior, né? Outra questão importante que eu coloquei aqui, a presença da inteligência artificial, a presença da robótica, tá? E a inteligência artificial, ela é muito interessante e muito utilizada na atualidade. Então é isso aí, o objetivo aqui foi te dar um panorama aí, uma ideia de como que a gente pode observar, analisar a indústria aí desde o seu surgimento, cada época aí com as suas características específicas. Espero que possa ter contribuído aí um pouco a mais para o seu conhecimento. Te agradeço por estar aqui assistindo o vídeo, prestigiando. Um abraço aí e até a próxima!